Pode colocar a presença no chat. Pode colocar, gente. Escrevam lá no chat presente. O Gabriel já colocou. Obrigado, Gabriel. Cadê o resto? Boa tarde, Ian. Boa tarde, Ian. Já coloca o teu presente lá. Isso. Obrigado. Peguem a apostila de vocês do quarto bimestre. A apostila de vocês do quarto bimestre, já coloquem o presente, quem vai entrando. Tá? Então, vamos lá. Na página 4 da apostila do quarto bimestre, tá? A gente já viu até o penúltimo parágrafo. Agora é aquela em cima das fotografias ali, tá? Vocês têm duas fotografias ali e a gente vai comentar sobre o assunto, tá? A linha do tempo é uma das maneiras que temos para organizar nossos estudos e poder visualizar alguns períodos da história da arte. Mas existem também outros meios de fazer isso, como a forma de espiral, que nos possibilita ver como a arte está sempre retomando obras e movimentos do passado. É como se ela retornasse a determinado ponto da história, mas em um momento mais adiante no tempo e com inevitáveis atualizações. Obviamente que a história, ela se torna cíclica, tá? Então, muitos artistas vão buscar inspiração em coisas do passado, só que com uma nova linguagem, trazendo para o presente com uma nova linguagem. Então, aqui diz assim, ó. Para ficar mais claro, vamos pensar em um dos pares de cartas do jogo de memórias. Aqui vocês têm, numa fotografia, o Lago do Cisne, montagem do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, a montagem clássica do Lago do Cisne, e depois a versão A Morte do Cisne, com a companhia estadunidense Les Ballets Trocadero de Monte Carlo. Então, vocês veem que a primeira é uma versão, é o impecável, é o correto, é o certinho, né? Como o balé, como o Lago do Cisne foi idealizado. E na segunda é uma versão mais cômica, que vocês veem que o bailarino é um homem vestido de mulher e as penas ali das saias, da sainha já está caindo tudo. E ele tem uma certa dificuldade para se manter em equilíbrio nas sapatilhas de ponta, tá? Então seria uma versão, tá? Então, virem a página. Nessa página, vocês têm uma espécie de escadaria. E ela representa a linha do templo, mas de uma forma em espiral. Não aquela forma da linha reta, com os acontecimentos um seguido do outro. Aqui também é um seguido do outro, só que no formato de uma espiral, tá? E ali diz assim, ó, perceba como a arte está sempre revisitando movimentos do passado. Uma das versões de O Lago do Cisne foi criada em 1895 na Rússia, por Marius Petipa e Lev Ivanov. Em 1905, o coreógrafo russo Michael Fokine criou A Morte do Cisne, já dialogando com a obra de Petipa e Ivanov. Quer dizer, ele já se inspirou no Lago do Cisne para criar A Morte do Cisne, tá? Então, já foi uma inspiração que ele buscou. O Lago do Cisne original, para criar a sua montagem, por sua vez, em 1974, a coreografia A Morte do Cisne com o Le Ballet Trocadero é uma versão da obra de Fokine. A ilustração a seguir da Espiral do Tempo retrata isso. Veja que, embora as obras tenham pontos em comum,
elas estão sempre em um momento à frente, na curva, em relação à obra a qual dialogam, tá? Então, por exemplo, começa lá embaixo, onde começa a escadaria, bem embaixo. O Lago do Cisne, criado em 1895 na Rússia, por Mário Petipa. Então, esse foi o criador dessa obra. Dessa obra surge A Morte do Cisne, coreografia de Michael Fauquinet, de 1905, para a bailarina Ana Pavlova. Está ali na foto. Mais lá em cima, remontagem de O Lago do Cisne, em 1959, com o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A companhia foi a primeira da América do Sul a apresentar o balé completo. Na foto, Berta Rosanova e Adolfo Lotufo, que foram os protagonistas da apresentação. E bem lá em cima, A Morte do Cisne, com o Le Ballet Trocadero de Monte Carlo. A companhia estadunidense, criada em 1974, tem até hoje em seu repertório esse solo inspirado na coreografia de Michael Fauquinet. Na foto, Ida Nevazaineva, personagem de Paul Ghiselin, tá? Então, vocês veem aí quantas versões foram utilizadas só se inspirando no balé O Lago do Cisne. Foram mais 3 versões aqui que foram criadas, tá? Embora a linha do tempo dê a impressão de que algo começa e termina em um momento exato, sabemos que não é isso que acontece na realidade. Os fatos históricos convivem. Por exemplo, o balé O Lago do Cisne foi coreografado originalmente em 1895, mas não ficou restrito ao passado e continua sendo apresentado em diversas cidades do mundo até hoje. Só que a gente fala no balé, no Lago do Cisne, A Morte do Cisne, a gente fala no Quebra-Nozes e a gente não sabe as histórias. Alguém de vocês que está na sala sabe me contar a história do Lago do Cisne? Ou ninguém sabe? Por gentileza, me respondam. Não? Pois é. Ninguém quase sabe. Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens e também um pouco da história do Lago do Cisne, tá? Alguém, por favor, deixe o microfone aberto para ver se a apresentação, se as imagens estão saindo, tá? Demora um pouquinho, tá, gente? Tá meio lento. Esperem só um pouquinho. Tá aparecendo a imagem, pessoal? Alguém pode me responder, por favor, que eu não enxergo vocês. Abram o Sim, microfone. sim. Tá bom. Aí vocês têm o Lago do Cisne, o cartaz de apresentação do balé, tá? De 2018. Então, vocês veem o balé clássico, como ele foi criado. As bailarinas todas com as roupas clássicas, as sapatilhas clássicas. Aqui, o casal que representa o par romântico da história, e lá atrás um cenário extremamente bem feito e bem elaborado, né? Então, é a versão clássica do Lago do Cisne. É assim que ele foi criado, e a maioria das vezes a versão clássica é apresentada assim, tá? Próxima imagem, vocês já têm uma das partes do balé
tá? Aqui dá para ver melhor, ó, ampliei para vocês verem melhor, ó, tá? Aqui elas estão dançando, né? Então aqui vocês veem, ó, o movimento das mãos, todas para o mesmo lado direito e lado esquerdo, ó, tá? Então, as roupas exatamente iguais, as sapatilhas exatamente iguais. E aqui está a Ana Botafogo, que é a nossa primeira bailarina, que foi do Teatro Municipal do Rio e que se destacou muito no papel principal aí do Lago do Cisne, tá? Ela já se aposentou, ela não trabalha mais. Bom, aqui vocês têm outra imagem. Essa imagem que eu vou mostrar a seguir, ela vai mostrar para vocês. Espera só um pouquinho que vai aparecer. Vou ampliar ela. Aqui a gente pode ver bem, ó, o arranjo característico de cabeça do Lago do Cisne, ó, tá? Então, o figurinista que criou o primeiro figurino, o adorno característico da primeira bailarina é esse aqui, ó, tá? Para o Lago do Cisne. E aqui a roupa normal, né? A branquinha com o tutu ali, a sapatilha. Vejam bem a posição que ela está. Então, o coreógrafo que vai ensaiá-las, ele vai perceber o ângulo das mãos aqui, ó. Tá? Ó. Se não tiver no ângulo certo, elas têm que ensaiar, ensaiar, ensaiar até conseguir o ângulo certo. Não é só com mãos, com pernas também. Vocês veem aqui o homem, a mão do homem que está apoiando ela, e lá atrás ele apoia com a outra mão, a outra perna, só que a gente não enxerga, tá? Então, essa é uma das posições aí do balé do Lago dos Cisnes, tá? Aqui vocês veem a Ana Botafogo representando a personagem principal e ela está aqui com um adorno ó, característico, né? Aqui a saia e vejam os braços, ó, é o que eu falei, ó, olha ali a angulação do braço, ó, tá? Então tem que estar perfeita, assim como elas têm que cuidar os dedos também, tá? Vejam aqui a dificuldade, ó, do movimento, né? Encolhe o abdômen aqui, ó, e estica a perna lá. Para ser uma bailarina clássica, muitas pessoas desistem, e muitas vezes elas desistem, porque precisa ter um físico privilegiado, tem que ser extremamente magra, elas têm que cuidar da alimentação, e muitos dos casos de anorexia nervosa aparecem nas bailarinas, assim como nas modelos de passarela também, pela exigência de serem magras, tá? Muitas delas utilizam, inclusive, drogas para poder manter esse corpo aí, né? Para não sentir fome. Aqui é um dos casais famosos de bailarinos. Eles não foram casados, mas eles representaram durante muito tempo o balé clássico como um dos principais casais da música mundial. Ela é a Margot Fonteyn e ele é o Rodolfo Nureyev. O Nureyev ele foge da União Soviética, a antiga União Soviética, atual hoje são os países separados, né, da Rússia, e ele vem para os Estados Unidos e se torna o bailarino principal aí do balé de Nova York. E a Margot Fonteyn era a sua partner, trabalhava com ele. Dizem que eles teriam tido um romance, os dois, mas mais tarde foi desmentido. Ela casou com um brasileiro e ele se assumiu homossexual. Aqui tem, vocês veem os dois, na época em que saíam nas revistas
a fofoca, digamos assim, que eles seriam um casal, né? Que ele bem jovem e ela, ó, tá? Então seria um dos pares do Lago do Cisne mais famosos que se apresentaram. Ele foi primeiro veio ele como um dos grandes bailarinos mundiais, depois dele veio o Baryshnikov, que também era russo como ele. Aqui os dois estão dançando, ó, que os dois estão dançando o balé, e lá atrás a gente pode ver a pintura do cenário, ó. Todo o cenário ali, ó, pintado, então as luzes sombra, as cores que dá para perceber. Em contraste, obviamente, uma cor mais escura para contrastar com a roupa, o branco da roupa do balé, ó. Tá? Aqui é a Ana Botafogo. Essa é a brasileira Ana Botafogo. Vocês já devem ter visto ela em programas de TV. Às vezes ela é jurada no programa do Faustão, naquele Dança dos Famosos. Muitas vezes eles chamam ela para jurada também. Tá? Ela não dança mais, agora atualmente ela é só professora de dança, mas ela foi uma das nossas mais importantes bailarinas. O nome dela é Ana Botafogo. Aí a execução do passo, ó. De novo, ó. Olhem os dedos das mãos, tá? Movimento do braço aqui, ó. E a angulação, ó. Tá? Então, isso aí que os coreógrafos ficam ensaiando elas horas e horas por dia para ficar perfeito, porque das regras do balé clássico, isso é extremamente rígido. Então, elas têm que ter essa postura. Se não for assim, não consegue o papel principal de primeira bailarina. E aqui é a versão da Barbie do Lago do Cisne. Alguma de vocês ou das meninas aí da sala assistiu essa versão de desenho animado? Se pode me responder, por favor? Sim ou não? Ninguém para me responder. Muito obrigado. Nossa, fico tão feliz quando ninguém responde. Eu já vi, prof. Tu já viu? É Já. muito bonitinho o desenho animado, tá? Apesar de ser computadorizado, tá, gente? Assim, ó, a gente vê que a animação não é de primeiríssima. Vocês vão, eu vou mostrar aqui para vocês por quê, ó. Olhem aqui o recorte da grama, ó, tá? É extremamente reto, então a gente percebe que foi uma colagem, ó, né, de imagens aqui, ó, uma imagem sobre a outra, ó, tá? Então dá para perceber bem aqui, ó. Essa é o Lago do Cisne na versão da Barbie. E aqui é a propaganda para o filme, tá? Aqui vocês também veem como a colagem não foi bem feita. Olha lá a água, ó, tá? Vejam que ela vem por cima aqui do tronco da árvore, ó. Ela tá até meio que flutuando aqui, ó, tá? Então não foi um trabalho gráfico muito bem feito aí, né? Ó, aqui a gente percebe bem também, ó, o recorte da imagem. Então vejam como eles têm que ter cuidado aí quando utilizam esse tipo de recurso, né? Aqui é o filme O Cisne Negro. Alguém já assistiu esse filme? É com a Natalie Portman. Já assistiram? Não? Não conhecem? Nunca ouviram falar a história? Ninguém responde, mas é uma delícia dar aula para essa turma. Nossa, uma participação massiva. Aqui seria uma cena do filme, ó.
tá? Representando o cisne negro. E o filme, ele teria, assim, uma mistura de terror, sabe? Ele é um drama psicológico aí da bailarina, querendo é uma crítica, na real, ao perfeccionismo que as bailarinas, que é exigido dos coreógrafos em relação às bailarinas, né? Então ela se torna tão obcecada pelo papel que ela fazia que ela entra na ficção já, o filme, e ela começa a criar penas e se transformar em um cisne mesmo, ó. Aqui a gente dá para perceber os olhos dela, ó. E tem partes do filme que a gente vê nascerem as penas no corpo dela. Os pés também depois, tá? Aí a Natalie Portman fazendo a propaganda do filme. Ela teve que estudar, ficou vários meses na Rússia para estudar sobre o Lago do Cisne e o Cisne Negro e a morte do cisne também. E ela, esse aí é um trabalho publicitário, né? Propaganda do filme. Aqui ela já, normal, ela tá maquiada normal, não na transformação ainda do cisne. Para lá que eu vou mostrar outra coisa para vocês. Demora um pouquinho para abrir, tá? O Lago do Cisne, tá? Ali tem a escrita em russo do Lago do Cisne. É um balé dramático em 4 atos do compositor Tchaikovsky, com o libreto de Vladimir Bezhitkev e Vassily Geltser. A sua estreia ocorreu no Teatro Bolshoi, em Moscou, no dia 20 de fevereiro de 1877, sendo um fracasso. Foi um fracasso, pessoal. Não por causa da música, mas sim pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia e o cenário, a cenografia. O balé foi encomendado pelo Teatro Bolshoi em 1876 e o compositor começou logo a escrever, tá? Ali vocês têm a regência, quem foi o regente, o lugar, o coreógrafo, a apresentação, aqui as imagens dos bailarinos, ó. E aqui a história, que é bem interessante. No castelo realiza-se com toda a realeza o aniversário do príncipe Siegfried. A rainha oferece ao filho como presente um baile e pede-lhe que no dia seguinte escolha uma esposa entre as convidadas da festa. Quando os convidados saem do castelo, um grupo de cisnes brancos passa perto do castelo. Enfeitiçado pela beleza dos cisnes, o príncipe decide caçá-las. Ato 2. O Lago do Bosque e as suas margens pertencem ao reino do mago Rothbard, que domina a princesa Odete e todo o seu séquito, sob a forma de uma ave de rapina. Rothbard transformou Odete e as suas companheiras em cisnes, e só à noite lhes permite recuperarem a aparência humana. A princesa só poderá ser liberta por um homem que a ame. Siegfried, louco de paixão pela princesa das cisnes, jura que será ele a quebrar o feitiço do mago. Ato 3. Na corte da rainha aparece um nobre e cavalheiro e sua filha. O príncipe julga reconhecer a filha do cavaleiro, a sua amada Odete, mas na realidade os dois são o mago Rothbard e sua filha Odile. A dança com o cisne negro decide a sorte do príncipe e da sua amada Odete. Enfeitiçado por Odile, Siegfried proclama que escolheu Odile como sua bela futura esposa, quebrando assim o juramento feito a Odete. Ato 4. Os cisnes brancos tentam em vão consolar a sua princesa, que é destroçada pela decisão do príncipe, aceitando a sua má sorte. Nesse momento, surge o príncipe Siegfried, que explica à donzela
como o mago Hotbar e a feiticeira Odile o enganaram. Ela o perdoa e os dois renovam os votos de amor um pelo outro. Nesse momento, aparece o mago Hotbar e tenta matar Odete. O príncipe corta as asas de Hotbar, fazendo com que ele perca seus poderes e, tendo renovado seus votos de amor, se casa com Odete. Essa é a história do Lago do Cisne, tá? Agora vem a história do filme do Cisne Negro. Aqui tem o cartaz Black Swan, tá? Desenhado pelo estúdio de design britânico La Boca. O pôster traz referências aos pôsteres poloneses e tchecos das décadas de 1960 e 1970 e as propagandas de balé do início do século XX. Aí está o desenho do pôster. Aqui vocês veem a produção, o elenco, a música, a distribuição, o lançamento, quanto foi gasto, 329 milhões e 400 mil. Cisne Negro, em inglês, Black Swan, é um filme americano de 2010 dos gêneros suspense e terror psicológico, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Natalie Portman, e tem o resto do elenco. O enredo gira em torno de uma produção do balé dramático Lago do Cisne, de Piotr Tchaikovsky, por uma companhia de prestígio da cidade de Nova York. A produção exige uma bailarina para interpretar tanto o inocente e frágil cisne branco, para o qual a comprometida e perfeccionista Nina Portman é a escolha perfeita, quando o malicioso e sensual cisne negro, que são qualidades que se encaixam perfeitamente na recém-chegada Lily, Nina é dominada por um sentimento de imensa pressão, quando ela se vê competindo pelo papel, fazendo com que ela perca o senso da realidade e caia num pesadelo vivo. Geralmente descrito como um suspense psicológico, Cisne Negro pode ser também interpretado como uma metáfora para a busca da perfeição artística, com todos os desafios físicos e psicológicos que isso poderia acarretar. Ou seja, o filme pode ser visto como uma metáfora poética para o nascimento de um artista, isto é, como uma representação visual da odisseia psíquica de Nina para alcançar perfeição artística e do preço a ser pago por isso. Vocês sabiam, conheciam a... O que aconteceu, João? Por que vocês não conseguiram olhar as imagens? Que tem esse diálogo aqui, que tem a Raquel falando no chat? Então, por que vocês estavam reclamando? E por que ela diz ali, vocês terão que falar, ela só consegue escutar e não ler? Que eu não consigo ver o chat quando eu estou apresentando. Então, eu não entendi o porquê, o que aconteceu aí. Sim, daí vocês têm que abrir o microfone e falar, né? Obviamente. Isso qualquer um sabe, tá? Pessoal, vocês conheciam a história do filme? Agora vocês podem falar ou colocar no chat, pelo amor de Deus. Não? Então agora vocês ficaram sabendo a história do Lago do Cisne e do Cisne Negro. Peguem o filme para assistir, vocês vão gostar. É um filme quase como um terror, assim. É bem interessante o filme.
Uma coisa bem diferente, assim, que dá para as pessoas gostam de assistir. Eu, pelo menos, achei bem interessante, assim. É meio tétrico, mas ela, para quem gosta de filme de terror, é bom. Agora peguem na página 6, troca de ideias. Ao assistir hoje a um espetáculo que foi criado há mais de 100 anos, podemos dizer que estamos diante de uma obra de arte contemporânea? E por quê? Para responder, converse com seus colegas sobre o significado da palavra contemporâneo. Comecem consultando o termo em um dicionário. O termo contemporâneo, geralmente ele é utilizado para atualidade, né? Então, tudo que a gente diz assim é contemporâneo. Contemporâneo quer dizer que é atual. Mas muitas vezes a língua portuguesa ela tem, dependendo do contexto em que é aplicada a palavra, ela tem outros significados, né? Então existem palavras que têm vários significados dependendo do contexto em que ela está inserida, né? Por exemplo, ponto. Ponto pode ser de costura, pode ser um ponto de gráfico, né? Pode ser um ponto de ônibus, dependendo do contexto em que se coloca a palavra. Então, o contemporâneo aqui tem quase que o mesmo problema. Só que aqui ele é utilizado assim, ó. Por exemplo, o Gabriel é contemporâneo do João. Por quê? Porque eles estudam na mesma época. Ou eu posso dizer daqui a alguns anos, quando vocês já estiverem lá na universidade, eu posso dizer assim, ó, o João e o Gabriel foram contemporâneos no ensino fundamental 2. Ou seja, eles estudaram juntos até o nono ano. Eles foram contemporâneos, estudaram na mesma época, tá? O que a apostila quer nos dizer com isso, com a palavra contemporâneo? Ela quer dizer que a gente pode pegar uma obra que já existiu, tá? Que já foi criada há muitos anos, como o Lago do Cisne, e através do contexto histórico, porque a história vai mudando, as coisas vão acontecendo, as tecnologias vão surgindo, eu posso inserir essa história, mas eu não vou perder a essência dela, tá? Então eu vou manter essa essência, e isso não deixa de ser arte. Continua sendo arte da mesma forma, certo? Aqui vocês têm uma imagem, ali diz assim, ó, em 2016, o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro remontou o Lago do Cisne para celebrar o aniversário de 80 anos da companhia. Você considera que o fato de essa ser uma produção recente dos dias de hoje a define como uma dança contemporânea? Eu estou fazendo perguntas, eu não estou apresentando e também não estou obtendo respostas. Eu não estou entendendo, então. Vocês não estão me ouvindo? Ou é falta de vontade de participar mesmo? Estou esperando. Posso repetir. Você considera que o fato da produção ali de 1900 aliás, de 2016, do Lago do Cisne, ser recente, dos dias de hoje, a define como uma dança contemporânea? Sim, por quê? Não consegue explicar, João? Tá bom, vou esperar.
Recriação do original. No caso aqui, a apresentação, ela tem algumas modificações feitas que os coreógrafos sempre fazem, né? Eles nunca fazem exatamente igual, tá? Mas aqui, na nossa apostila, diz assim, ó, podemos chamar de contemporâneo tudo aquilo que diz respeito ao tempo atual. Também podemos usar essa palavra para nos referirmos a algo que existiu no mesmo tempo ou a alguém que viveu na mesma época. Por exemplo, você e seus colegas são contemporâneos, assim como Mozart e Beethoven foram contemporâneos entre si, uma vez que ambos estavam vivos no período entre 1770 e 1791. Historicamente, o início do que conhecemos como Idade Contemporânea foi em 1789, com a Revolução Francesa. A linha histórica, a história nos diz que a Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa, em 1789, no século XVIII, tá? Nós já estamos no 21. Daí aqui diz assim, ó, no retângulo. Mas e a arte contemporânea? Será que é toda a arte que temos acesso na atualidade? Está fazendo uma pergunta. E responde ao mesmo tempo. Não necessariamente. Como você viu, até aqui existem obras muito antigas, barrocas, clássicas, românticas, modernas, que continuam existindo e que são apresentadas até os dias de hoje. Além disso, é comum que os artistas criem novas obras com base em produções antigas. Quando eles fazem isso, ao seguir preceitos da arte clássica, por exemplo, chamamos os novos trabalhos de neoclássicos, ou seja, trabalhos feitos atualmente, mas seguindo os mesmos preceitos da arte clássica, por exemplo. Então, o que o coreógrafo fez? Ele pegou o Lago do Cisne e modificou alguma coisa aqui e ali, mas com a tecnologia de agora, com a iluminação de agora, com a cenografia de agora, com tudo computadorizado. Não precisa mais as pessoas ficarem correndo de um lado ao outro do palco para poderem organizar a apresentação, né? Então, o que é uma versão nova aí, né? Mas segue a história, ela é fiel à história. A essência não é perdida, tá? Então, ela pode ser considerada contemporânea. Agora, lá na página 7, olhem lá para vocês verem. Agora eu vou precisar de ajuda, pessoal, e eu peço, sim, que sinceramente me ajudem, porque eu estou tendo problema com os meus olhos. Na sexta-feira eu vou dilatar minhas pupilas, não sei o que está acontecendo, mas eu não estou mais enxergando direito, tá? Ali tem um textozinho com as letrinhas muito pequenas que alguém vai ter que ler para mim, tá? Porque eu não enxergo, não tem como. Aí diz assim, ó, na arte moderna foram publicados documentos chamados manifestos, nos quais alguns artistas se preocupavam em especificar o que poderia ou não ser considerado como arte daquele determinado movimento. Expressionismo, surrealismo, fauvismo, cubismo, futurismo, etc. Na arte contemporânea, isso não acontece. Por que esse tipo de arte é plural e não existe algo que a defina previamente? Não existe uma definição para a arte contemporânea, porque ela ainda não terminou. Entenderam? Então, não tem como dizer assim, ó, a definição de arte contemporânea é Não tem, porque ela ainda não terminou, ela está acontecendo. Então, um movimento artístico só tem suas características realmente históricas quando ele termina. Quando ele termina, aí vem todas as características. O manifesto aqui, no caso, antropófago, é escrito por Oswald de Andrade e definiu as bases do modernismo brasileiro. Os artistas, quando eles criam algum movimento novo e eles querem que as pessoas vejam e participem, eles publicam em um jornal de grande circulação ou numa revista de grande circulação um manifesto. O que é o manifesto? Eles estão manifestando as ideias que eles querem passar para esse público, tá? Que somos nós.
os apreciadores, tá? Então, eu preciso que alguém leia ali um trechinho para mim, porque eu não enxergo, gente. Por favor, alguém leia para mim. Ninguém? Que colaboração, gente. Muito obrigada aí, em consideração a mim, né? Pois é, né, Lucas? Eu também não enxergo. Se tu é jovem e não enxerga, imagina eu que ainda tenho problema nos olhos, né? Eu não enxergo mesmo, tá? Então, ali, vocês não estão com a apostila na mão? Nenhum de vocês tem a apostila na mão para poder ler? Dá para pelo menos responder, pessoal, por gentileza? É, exatamente, João. É que hoje de manhã teve alunos que leram para mim, né? Então, sim, todo mundo tem uma desculpa. Então tá, beleza, sem problemas. A gente não tem problema nenhum. O professor ele só é lembrado na hora da ajuda, né? Na hora da ajuda a gente é tudo, na hora da que a gente precisa de ajuda a gente é nada. Bom, o manifesto ele vai proporcionar para o público em geral, para o conhecimento da sociedade, aquilo que o movimento quer. O que ele quer demonstrar, o que ele é contra, o que ele é a favor, e quais são as ideias que vão ser aí estabelecidas dentro dessas obras de arte que serão expostas. Isso, gente, não é só na arte plástica, tá? Vai aí no teatro, na dança, na música, no cinema, na literatura, tá? Então, vai abranger um monte de linguagem artística aí. Não é só nas artes plásticas, certo? Então, eles vão expor tudo aquilo que eles pensam ou eles querem que as pessoas percebam no movimento artístico. Aqui, quando fala em manifesto antropófago, o que é antropofagia? Alguém sabe procurar aí no Google, pelo menos, e colocar no chat o que é antropofagia? Não. Antropofagia. Não, João. Procura aí, coloca no Google e daí escreve. Condição, ato de antropófago, antropofagia, antropofagismo, canibalismo. Exatamente, Lucas. É canibalismo, tá? Então a gente se pergunta assim: o que tem a ver? É um ato ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano. Os povos que praticavam esse ritual faziam pensando que assim iriam ter a vingança do seu povo morto pelo bando do prisioneiro. Exatamente, Cauã. Então é assim, ó. O que tem a ver? A gente não entende, né? O que tem a ver a palavra antropófago com o movimento modernista? Acontece que eles colocaram essa palavra de antropofagia no sentido de que a arte, até então no Brasil, antes da arte moderna, era imposta pela Europa, porque os nossos colonizadores eram europeus. Os imigrantes que vieram também, alguns europeus, né? E eles queriam nos colocar boca abaixo, goela abaixo, e tudo que vinha da Europa. E os modernistas diziam que a gente, os brasileiros, iria vomitar isso aí, a gente iria engolir como antropófago, né? E vomitar com novas ideias. Por isso que eles colocaram o nome de Manifesto Antropófago, mas não que não tem nada a ver com canibalismo, tá? Tem no sentido de que foi uma imposição, né? Porque veio, os nossos colonizadores foram os portugueses,
trouxeram uma cultura europeia para nós. Depois vieram os artistas da Missão Artística Francesa, que fundaram aqui a Escola de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, patrocinada pelo Dom João VI, e que trazem toda a característica da arte ocidental, ou a arte europeia para nós. E nós aqui, o que os modernistas queriam? Que a gente tivesse o nosso estilo, um estilo que mostrasse o brasileirismo, o quanto a gente é brasileiro. Por mais que o Brasil tenha a grande dimensão que tem, mas existem diferenças regionais. E essas diferenças podem ser mostradas tanto do extremo sul, né, lá do Rio Grande do Sul, até lá em cima, no norte do país, tá? Então, atravessando todo esse Brasil aí, de norte a sul, a gente vai ver que a gente vai passar por várias regiões e que elas têm características distintas pela colonização, pela economia da região, pelo que se desenvolve, se é uma região agrícola, se não é, se é uma região de seca, como no Nordeste, por exemplo, né? Se é uma região em que seja perto do litoral, como nós aqui, que tem a cultura açoriana, dos açorianos que vieram e chegaram no nosso litoral e desceram aqui, e que nos influenciaram tanto na nossa arquitetura, como inclusive na nossa comida, né? Além de trazerem a renda, as pinturas, o bordado dos Açores, né? Eles trouxeram muita contribuição para nós. Então, o que os modernistas queriam? Queriam que isso aí, que a gente continuasse, porque aquilo que a gente recebe, que a gente absorve, a gente não pode pôr de volta, né? Então, nós recebemos como influência, mas que, ao mesmo tempo, nós criássemos uma arte nossa, que fosse realmente brasileira, que foi o que a Tarsila fez, o que a Anitta Malfatti fez, o Di Cavalcanti fez, e inclusive os escritores como Oswald de Andrade, né? Músicos como Villa-Lobos, que vai colocar nas músicas dele o apito dos trens, que eram os trens a vapor que existiam no Brasil na época, que vai colocar o canto do Irapuru, do pássaro, o canto dos pássaros da floresta, o vento nas suas músicas, e que vai tornar essa tradição bem mais brasileira. Deu para entender, pessoal? Ou tem alguma dúvida aqui em relação a isso? Tá. João, então vamos lá. Se eu perguntar na prova, na próxima prova agora que vai ter desse quarto bimestre, eu perguntar o que é um manifesto, escreva aí no chat qual é a definição que você vai dar para mim. Manifesto. Pode escrever, João. O que é um manifesto? Se eu colocar na prova. E esclarecem o que mais? Dissertativa e persuasiva, uma declaração pública de princípios. Exatamente, isso não pode esquecer, tá, gente? São os princípios e as intenções que eles têm. Que por isso que existe o manifesto, para mostrar quais são as intenções daquele movimento e quais são os princípios deles, tá? Que objetiva alterar um problema ou fazer a denúncia. Também existem manifestos de denúncia, exatamente, que está ocorrendo, tá? No caso de um movimento artístico, eles vão colocar ali quais são os seus princípios e as suas intenções. Isso é o que vai conter aquele manifesto, que vai caracterizar esse texto que eles forem redigir aí como manifesto, tá? Então, coloquem, até escrevam ali do lado, se vocês quiserem,
princípios e intenções, tá? Onde tem a palavrinha manifesto ali, vocês podem sublinhar e anotar. Pode ter certeza que é uma das perguntinhas certas na próxima prova, tá? Do que é manifesto. E em relação ao contemporâneo, o que vocês têm que saber? Que a palavra contemporâneo, ela vai indicar atualidade, mas dependendo do contexto em que ela for utilizada, ela pode ter uma outra interpretação. Como eu dei o exemplo para vocês do João e do Gabriel. Eles são contemporâneos porque eles estudam no mesmo tempo, ou daqui mais um ano, mais uns anos, eu dizer, o João e o Gabriel foram contemporâneos no ensino fundamental 2, porque estudaram juntos, tá? Deu para entender essa parte de contemporâneo? Essa também é uma pergunta para a prova, tá, pessoal? Certo? Dei uma sublinhadinha ali no contemporâneo, onde tem a palavra, para que eu vou fazer a pergunta, tá? A definição do contemporâneo. Cauã Lucas, procura aí para nós, querido. Já que tu tá no Google, qual é a definição de contemporâneo que o Google traz? Tá? Procure, daí tu coloca aqui no chat para nós. Faz favor. Que ou que viveu ou existiu na mesma época. Cauã Lucas, achasse outra de tempo atual. Isso mesmo, Lucas, obrigado. Vamos ver a do Cauã. Algo ou alguém que faz parte de uma mesma época ou que faz parte do presente, tempo atual. Aquele ator foi meu contemporâneo na faculdade. Os contemporâneos de Machado de Assis não se destacam tanto quanto ele. Exatamente. Então, ele pode tanto ser utilizado na atualidade, quanto ele dizer que a gente também foi contemporâneo, tá? Então, aí, se vocês quiserem copiar ali do chat, tanto do Cauã quanto o do Lucas Matos. O do Lucas está mais resumido, tá? O do Lucas Matos está mais resumido. O que viveu ou existiu na mesma época. Tá? Pessoal, por hoje era isso. Obrigado. Tem um bom resto de semana aí para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.